Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Iremos fazer uma live com três pessoas magníficas, que é muito referência aí em Parkinson. Vou começar convidando aqui, ó, Rodrigo Mendes. E, por último e não menos importante, o Marcos Paixão. Fala, Patrick, beleza? Tá me ouvindo bem? Boa noite, estou te ouvindo maravilhosamente bem, meu amigo. Fala, André. Boa noite, boa noite. Isso aí, Olha aqui. a trupe. Men in Black hoje, Men in Black. Vamos combinar, hein? Pô, todo mundo Mas de eu acho preto. que nem se fosse combinado a gente ia. Não daria tão certo. Pô, isso é a sintonia, né, do grupo, isso é muito bom. Total. Isso é bom, isso é bom. Estou aqui aguardando só o Marcos Paixão, viu, pessoal, para a gente poder dar o start aí, mas enquanto o nosso amigo não aparece, eu acho que a gente pode explicar aí para todo mundo que está participando, que está nos Isso. assistindo, como é que vai ser mais ou menos a dinâmica da live, o que a gente pensou, o que a gente combinou, para que eles possam entender um pouco melhor como é que vai ser essa live hoje. Beleza, vamos lá, vamos nessa. A ideia é justamente unir os exemplos de três pessoas com diagnóstico de Parkinson, que praticam atividade física, exercício físico, fazem fisioterapia, que tem uma certa diferença no tempo de diagnóstico, e através do exemplo dessas pessoas, unificar um pouco a parte da ciência, né, do que vem aí os estudos mostrando em relação aos benefícios reais do exercício físico, da atividade física, da fisioterapia, em relação à doença de Parkinson. Então, a gente vai bater um papo e vai mesclar um pouco da vivência das pessoas e o que a literatura científica apoia, consolida, orienta, para que vocês possam ter os dois cenários, os dois mundos, o ideal e o real, tá bom? Então, vou deixar vocês à vontade para poder se apresentar. Eu vou convidar aqui o Marcos Paixão, para que ele possa se juntar aqui à trupe. Boa noite, Eliane, boa noite. Fala, Roberto, boa noite aí. Boa noite. Eu vou aproveitar enquanto o Márcio está entrando, assim, boa noite a todos, primeiramente, boa noite, André, boa noite, Patrick, boa noite a todos aí. Assim, essa live foi importante, assim, de várias pessoas. Eu fiz um postagem semana passada, né, sobre a questão de intensidade na atividade física, no congresso, o último congresso da Movement Design Society, que a Jessi Palmeira foi, né, trouxe uma informação importante, né, que é a questão da intensidade está ficando cada vez mais evidente, que é a alta intensidade que faz um benefício maior, né. Então, muita gente perguntou o que é alta intensidade, eu fiquei até um pouco enrolado para responder, para ser sincero. Eu vou chamar a ajuda do universitário Patrick para ele poder me ajudar nisso, porque assim, alta intensidade para mim, assim, eu sei que eu faço uma coisa de alta intensidade, assim, tudo fala no entorno, eu desacelero um pouco, Rodrigo, até para maneirar um pouco do que acelerar. Então, eu sei que eu tenho alta intensidade. Agora, definir isso para mim é difícil, né? E para outras pessoas também, porque cada um vai ter a sua alta intensidade diferente. Né? Tem que tomar a idade, tem que ver acondicionamento físico pré-existente e tal. Então, assim, é importante essa definição para o pessoal poder se adequar e poder se movimentar na direção certa, entendeu? Então, acho super importante essa live para trazer essas informações para o pessoal, que está todo muito curioso. Eu confesso assim, eu respondi, mas assim, sem muita essa convicção que você vai ter, Patrick, para trazer para a gente essa informação, até para mim mesmo. Né? Então, assim, é importantíssimo essa live, por ter essa noção bem do que é atividade física em alta intensidade para todo mundo poder fazer. Muito bom, muito bom. Isso é importante. Vamos conversar sobre tudo isso, vamos tirar as dúvidas de todos que estão nos assistindo, né, que estão participando. Então, fiquem à vontade para poder interagir, fazer suas perguntas durante a live, porque isso aqui vai ser um bate-papo misturado aí com um pouco de ciência, um pouco de vivência, e no final das contas todos vão ter um aprendizado, vão sair daqui hoje já podendo começar amanhã, colocar em prática tudo isso que vai ser apresentado para vocês hoje. Tá bom? Essa é a ideia, né? Roberto, boa noite, Roberto. Ó, o Marcos Paixão agora vai entrar aqui também ao vivo. André, se você quiser se apresentar também, fique à vontade. Beleza. Seja muito bem-vindo, André.
tenho 54 anos, 4 anos de diagnóstico. Vou começar amanhã, colocar em prática tudo isso que vai ser apresentado para vocês hoje. Uso muito a fisioterapia como O Marcos uma maneira Paixão agora de... vai entrar aqui também ao vivo. Ô, André, se Matheus, você quiser se apresentar também, fique à vontade. Dá um monte de Marcos aí, Marcos. tenho 54 anos, 4 anos de diagnóstico. Vou começar amanhã, colocar em prática tudo isso que vai ser apresentado para vocês hoje. Uso muito a fisioterapia como Não é, O Marcos vai entrar aqui também ao vivo. Marcos, você consegue fechar o microfone, por favor, um pouquinho? Dá um mute aí, por favor. Dá um monte de Marcos aí, Marcos. Boa noite a todos, nobres amigos, sejam bem-vindos. Marcos, só por favor, dá um mute rapidinho, Marcos, depois você volta a falar. Só porque tá confuso o som, tá alguma gravado aí na tua sala aí. Tá entrando no som da galera que tá fazendo um pouquinho. Dá um mute, por favor. Aí. Tá no notebook e no celular, peraí que eu vou sair do celular, tá bom? Tá isso. Faltou a gente combinar isso com o Marcos. Isso. Tem que entrar com só, se entrar com dois, exatamente. Vai dar certo. Então, uso muito a fisioterapia para realmente como uma arma, vamos dizer assim, para desacelerar o Parkinson. Nas minhas sessões de fisioterapia, são que eu faço duas vezes por semana, numa delas sempre tem a alta intensidade, justamente por essa nova informação da ciência, né? Então a gente faz HIIT, a gente faz sempre, obviamente, sempre monitorado, porque o que a gente estava falando na semana passada, cada um tem o seu Parkinson, cada um tem o seu limite, cada um tem a sua intensidade física ideal, né? Então, é isso que a gente estava falando, e é isso que o Patrick vai explicar também. Mas eu sou um cara que tento aí me exercitar ao máximo e tenho certeza que o exercício é a maior arma que a gente tem aí para desacelerar o Parkinson. Isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, o Marcos ainda não entrou ainda, mas eu vou só fazer uma pequena explanação teórica um pouco em relação à questão do exercício físico em relação à doença de Parkinson, tá? É muito importante vocês que estão tendo diagnóstico recentemente, ou até mesmo quem já tem diagnóstico há muito tempo, e ainda fica um pouco na dúvida em relação o que é atividade física, o que é exercício físico e o que é fisioterapia, principalmente, né? Qual é o benefício de cada um dessas modalidades para o Parkinson, né? Se vocês tiverem dúvida aí, pode ficar à vontade. Mas, basicamente, se a gente fosse fazer uma pirâmide aqui, fazer um desenho, né? A base dessa pirâmide seria a atividade física, né? Então, portanto, tudo que você faz de movimento no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja em casa, seja num lazer, isso conta como atividade física. Então, lavar o carro, varrer o quintal, ir à padaria a pé, escolher de escada ao invés de elevador, isso tudo é atividade física e, no final das contas, tudo isso conta. Conta em relação ao quê? Ao número de passos que você dá por dia. Existe um número mágico, tá, pessoal? Acima de 7.500 passos por dia, você reduz, em média, 44% maior probabilidade de morte por qualquer causa. 7.500 passos por dia, né? Após o diagnóstico de Parkinson, 12 meses após o diagnóstico de Parkinson, o indivíduo sem fazer nada, absolutamente nada, tem que ter uma perda em torno de 10 a 12% do número de passos por dia. Então, o simples fato de você ter um estilo de vida mais ativo, você já vai de encontro a essa redução natural, espontânea, fisiológica que ocorre. O exercício físico é o que a gente vai conversar aqui hoje. Quem faz exercício físico, desde o início do diagnóstico, provavelmente não, com certeza vai ter menos deficiências, menos limitações lá na frente. Eu vou explicar isso depois lá. E a ponta aí dessa pirâmide, que é a fisioterapia, é justamente aquela condição que você já tem uma limitação, os sintomas do Parkinson já te prejudicam em relação à postura, à marcha, você já tem um desgaste da medicação, que é a flutuação motora, e aí, consequentemente, você precisa de um profissional para poder te
conduzir para você recuperar os movimentos e, consequentemente, também prevenir as limitações. Então, em suma, é basicamente isso que se resume os 3 pilares aí do tratamento físico na doença de Parkinson, tá bom? Patrick, vou aproveitar, posso bater um pouquinho aqui, ó? Que é o seguinte, eu até, assim, na época que eu tive diagnóstico, tem 14 anos já, eu fui meio que, assim, sempre fui contra a corrente, assim, mas era um pouco assim, os meus falavam o seguinte, você tem que fazer exercício físico, mas em baixa intensidade, é quase isso, em baixa intensidade, né? Tentar evitar pegar muito peso, né? Para pegar muito peso, né? Ok, agora aí, ok? Acho que tá ok. Beleza. Então, assim era evitar pegar muito peso, era uma coisa assim, era muito leve, era assim, uma baixa intensidade, assim, se fosse dizer, é quase isso, quase baixa intensidade. E falando contra essa saber à época, né, que é o estado da arte à época, e mais na minha intuição, eu comecei a fazer de uma forma quase desenfreada de atividade física, e fui percebendo que a coisa estava menos, estava evoluindo menos intensamente do que eu tinha projetado, que os médicos tinham projetado. Então, assim, eu comecei, cara, vou acelerando, fui até pouco tempo atrás meio que no escuro, né? E aí, com as pesquisas saindo, a atividade física é importantíssima, comprovou. Bom, beleza, mas será que eu estou fazendo exagerando muito? Aí, a autenticidade que é o legal. Então, assim, eu acabei meio que na minha intuição e cheguei num ponto que assim, eu estou muito feliz de olhar para trás e ver que eu acho que fiz a coisa certa. Meio que até no escuro, mas fiz a coisa certa. Ô, E Patrick, consigo hoje ter uma qualidade de vida muito boa para quem tem potência eu tenho. Então, eu queria passar um pouco. As pessoas me conhecem aqui, né? A maior parte me conhece. Eu tenho, né, eu sou Rodrigo Mendes, eu não quero me apresentando, né? Cheguei. Rodrigo Mendes, tenho 17 anos de doença e tenho 14 diagnósticos e faço montanhismo e tá, em outras coisas que vocês me propuserem, eu topo qualquer coisa. Então, é isso aí. Então, Patrick, continua a palavra. Marcos, acho que quer falar um pouquinho também. boa noite a todos. Só fazer uma observação para o Rodrigo. Rodrigo, até no escuro se acerta, hein? Nem um tiro no escuro acertou em cheio, hein? Esse aí tá a mão certeira mesmo. Então, é muito interessante o seu relato, né, Rodrigo? Porque vem de encontro ao que a gente está conversando aqui hoje. Há mais ou menos aí uns 16 anos atrás, um pesquisador, né, que estudava Parkinson convidou um grande amigo que tinha Parkinson para poder fazer uma pedalada, né, de um período longo aí de 30 dias de pedal, que é uma bicicleta dupla. E aí os dois foram pedalando durante vários dias, e aí eles observaram intuitivamente, empiricamente, que ao final dessa pedalada, o paciente estava se sentindo muito melhor em relação aos sintomas do Parkinson. Então foi aí onde tudo começou, da teoria da prescrição universal do exercício, através de um passeio de bicicleta, onde um pesquisador que estudava Parkinson percebeu que o seu amigo, após essa pedalada, teve uma redução dos sintomas, estava se sentindo clinicamente melhor. E aí que veio o estudo, o aprofundamento no exercício aeróbio. E em 2018 foi publicado vários estudos mostrando não só que o exercício aeróbio, mas a musculação também, né, o treinamento resistido, tinha um impacto na redução dos sintomas. Mas só que até aquele momento não havia uma dose certa, uma intensidade, uma frequência, uma duração que fosse assim orientada para que as pessoas pudessem praticar e ter o resultado. Por quê? Hoje, Rodrigo, a maioria das pessoas praticam exercício físico na crença que estão reduzindo ou que estão desacelerando o Parkinson, devido a essa prescrição universal. Só que aonde você tocou foi um ponto muito específico em relação à intensidade do treinamento. Então, antes da gente falar da intensidade do treinamento, eu queria só reforçar com vocês o seguinte: quem não faz nenhuma atividade física, quem não faz nenhum exercício físico, mais importante do que começar na intensidade que nós vamos falar aqui hoje, é você criar o hábito de começar aos poucos a rotina de fazer todos os dias. Todos os dias. Então, quem que está nos assistindo aqui que faz alguma atividade física todo dia por mais de 15 minutos? Diga aí. Eu só gostaria de fazer uma Puta, colocação. eu faço, né?
Conta do conta Quando a gente tem disciplina, quando a gente tem disciplina, entra uma questão de comprometimento. E comprometimento está relacionado com hábito. Tem o famoso ditado que diz: o hábito faz o monge. Eu não conheço uma pessoa mais disciplinada como monge. Eles são muito metódicos e nós podemos copiar esse exemplo aí dos monges. Eles são disciplinados demais da conta. E se falando em ter uma doença crônica, você tem que aceitar todo dia, pôr isso na cabeça. Puxa vida, essa doença não tem cura. Pô, essa doença eu vou ter que conviver com ela todo dia. Então, esse hábito seu de pensar nisso, adquire o hábito saudável de exercer a atividade física e fazer com prazer. Porque, Patrick, não há coisa pior do mundo que a pessoa fazer coisa por obrigação. Eu acredito que o Rodrigo ainda trabalha. Não é, Rodrigo? Eu tenho certeza que no seu trabalho lá, você trabalha com vontade, mas no fundo, ninguém gosta de ter responsabilidade, ninguém gosta de ter compromisso. Todo mundo que hoje está de boa, tranquilo, mas lamentavelmente a força do hábito nos leva a querer fazer aquilo que nós mais gostamos, atividade física. Por quê? Eu não falo que é um mal necessário, não. Não é mal necessário, não. É algo saudável, é algo que vai fazer você ter qualidade de vida no seu dia a dia. E quem não quer ter qualidade de vida? Ainda mais para melhorar e estar de bem com a vida. Por enquanto é só isso. Eu acredito que o que o Marcos quis passar aqui para vocês seria a questão da frequência, né, pessoal? Mais importante... Regularidade. Você falou a palavra impactante. Regularidade. Isso aí. Mais importante de tudo aqui nessa live hoje é que você tenha uma noção que praticar exercício físico todos os dias, com regularidade, com constância, vai trazer muitos benefícios em relação à possibilidade de você criar o hábito, que é um comportamento positivo, né? O exercício que você faz hoje é a sua marcha que você está ganhando no amanhã, é a sua autonomia que você está preservando por mais um dia. Por quê? Porque o medicamento, ele reduz, em média, 80% dos sintomas. Só que à medida que vai havendo uma evolução do tempo de diagnóstico, vai havendo alguns pequenos desgastes desse efeito da medicação, onde vão aparecendo alguns sintomas, algumas flutuações motoras, vai havendo uma diminuição no tempo de efeito do remédio, e hoje o mundo está em busca de algo que seja viável para poder postergar ao máximo o efeito do remédio e, principalmente, deixar as pessoas com autonomia e que possível for que desacelere o Parkinson. E aí, o exercício aeróbio vem com a terapia mais promissora capaz de desacelerar o Parkinson. Em 2018, só para vocês poderem ter ideia, foi feita uma pesquisa com pessoas com diagnóstico de Parkinson que ainda não haviam iniciado o tratamento medicamentoso. Pegaram aí pelo menos 120 pessoas que não haviam iniciado o tratamento com diagnóstico levodopa, né? E que tinham diagnóstico de Parkinson. E o que eles fizeram com essa pessoa? Aí agora vou responder a pergunta do Rodrigo, né? Questão da intensidade, se for baixa e se for alta. Eles tentaram definir, né, qual é a intensidade capaz de desacelerar o Parkinson. Então, eles pegaram indivíduos sem tratamento medicamentoso, com diagnóstico de Parkinson há 5 anos, e colocaram esses dois grupos numa atividade feita na esteira, com intensidade baixa, e outro com uma intensidade alta. E esses pacientes foram treinados ao longo de 6 meses, tá? Em média, 3 a 4 vezes na semana e com 40 minutos de treinamento. Ao final de 6 meses, comparando com indivíduos controle, que foram pessoas que só tomaram medicamento só, tá? E não fizeram nenhuma atividade física, nenhum exercício físico, nem fisioterapia. O que eles conseguiram comprovar com esse estudo? E apenas os indivíduos que praticaram exercício aeróbio em alta intensidade
conseguiram desacelerar a evolução do Parkinson. O que aconteceu? Os indivíduos que fizeram só o tratamento medicamentoso, numa escala aí de 0 a 10, eles evoluíram 5, 6, tá? Que fizeram atividade física em alta intensidade, evoluíram 0,3. Essa evolução minimamente significante, ela mostra que o exercício físico foi capaz de controlar os sintomas da doença de Parkinson em 6 meses. Por quê? Não tinha efeito da medicação. E esses indivíduos, eles foram avaliados ao longo de todo esse processo, né? Através da frequência cardíaca e da quantidade de vezes que eles fizeram ao longo da semana. Então, esse estudo foi o primeiro e ele definiu que praticar o exercício aeróbio em alta intensidade, ele é capaz de desacelerar o Parkinson. Então, por isso que quem já faz exercício físico, mas faz numa intensidade mais baixa, pode não estar tendo os benefícios que desejam. Por isso que eu falei logo no início, né? Quem não faz atividade física nenhuma, quem não tem um estilo de vida ativo, começa devagar, porque isso é muito importante também. Não só para o Parkinson, mas para a parte metabólica, para a prevenção de outras doenças, como pressão alta, diabetes, colesterol. Então, isso também é importante. Agora, quem já faz exercício físico regularmente, aí eu aconselho a buscar, a praticar o exercício em alta intensidade. Porque aí você realmente vai entrar num grupo seleto que consegue desacelerar o Parkinson utilizando o exercício aeróbico. Então, assim, vamos começar. Se houver alguma dúvida desse primeiro estudo, nós vamos responder agora. Quem quiser comentar alguma coisa. Patrick, até comentar contigo assim, em relação a essa questão da desaceleração que tem. Eu lembro assim, eu tomei o diagnóstico em 2012, né? O diagnóstico em 2012. Eu fiquei 6 a 7 anos para iniciar o Prolopa. Entendeu? Então, segura assim, fiquei 6 anos só com o Paramibexol, né? Aquele PISA, o Xadago não PISA. E, então, assim, foram 6 anos que eu fiquei sem usar Prolopa. Então, assim, claramente, foi um... Estendeu, né, o tempo, né? Talvez se tivesse parado sem fazer nada, deprimido, como eu estava no início do diagnóstico, em um ano estaria usando Prolopa, não sei. Então, realmente teve, assim, tipo, às vezes eu vou bem devagarinho, evoluiu bem devagarinho mesmo nessa época. Claro, depois começou a entrar um pouco mais, os efeitos, o próprio entrou me ajudando e tal, então, enfim, eu tô até hoje, claro, eu sempre piora um pouquinho, assim, mas o medicamento consegue segurar isso bem, eu consigo aumentar um pouco a dose e segurar bem a doença ainda, né? Então, enfim, mas já é difícil, sem dúvida nenhuma, assim, eu falo assim, o Prolopa me faz tornar possível praticar atividade física em alta intensidade, mas aí eu pratico e eu acho que eu seguro a evolução da doença usando o Prolopa cada vez um pouquinho mais, mas, assim, não subo muito, entendeu? Eu consigo estar com, sei lá, 6, 7 doses do Prolopa hoje em dia. E depois de, sei lá, 17 anos de doença, não tá ruim, não. Se você pegar o seu tempo de diagnóstico e comparar com pessoas da mesma idade, que têm o mesmo tempo de diagnóstico e que não fazem atividade física, A diferença é grande. o cenário é bem sombrio. Rodrigo, você falou uma coisa interessante. Eu comecei a fazer atividade física, eu estou com 18 anos de Parkinson desde 2008. Eu comecei a fazer atividade física um pouco tardiamente. Por quê? Em 2008, eu ainda não tinha um conhecimento pleno da doença ainda. A gente fica meio perdido no início, né? É normal. E eu, Patrick, eu afirmo que eu praticamente me conscientizei de que a atividade física é impactante no nosso tratamento, mais ou menos depois de uns 4 anos. Foi em 2008 que eu iniciei, em 2012. Então, eu fiquei praticamente de 2008 até 2012, sedentário, barrigudo, show sofá. Eu sempre joguei bola na minha vida. Eu costumo dizer que eu nasci no campo de várzea. Tinha 8 anos de idade jogando bola lá, com os marmanjos velhos lá no gol lá. Aí eu fiquei viciado em futebol. Só que quando eu tive Parkinson, no início eu ainda não tinha a informação, o conhecimento que eu tenho hoje, de reconhecer e saber que a atividade física é algo determinante no nosso tratamento. Aí eu demorei 4 anos. Mas nesses 4 anos, é mais ou menos o tempo que o André Rizzo tem, 4 anos. Eu até brinco. A gente costuma falar que nessa época a pessoa está de lua de mel com Parkinson.
Agora, por É que isso? uma criança. Exatamente. Agora, por que isso? Ó, eu, nos meus 4, 5 anos de parto, eu praticamente não tive sintoma quase que nenhum, a não ser que um tremor leve que eu tinha, que foi paulatinamente, ou seja, progressivamente aumentando. Mas eu, com o tempo que o André Rios tem 4 anos de parto, eu não tinha nada e eu não fazia atividade física. Não fazia. Agora, por quê? Porque até então eu já levava uma vida como atleta. Eu corria muito, jogava bastante bola, então meu corpo estava condicionado de uma forma que, mesmo eu não fazendo atividade física com parto, meu corpo não sentiu os efeitos de eu ter parado. Só que depois de 10 anos de Parkinson, de tanto eu ver live, de tanto eu ver o Patrick falando, atividade física é um componente indispensável. É sagrado, é impactante. É algo religioso, digamos assim. Aí você abraça aquela ideia, você abraça aquele objetivo, e aí, meu amigo, é todo dia atividade física, de manhã, de tarde e à noite. Isso passou a ser um hábito. É igual eu falei, o monge tem um hábito, não tem? Se tem alguém que copia ele, chama-se nosso parkinsoniano. Só fazer uma opção. Assim que você terminar, André, pedir para o Patrick falar, porque estão perguntando muito aqui o que é alta intensidade, afinal de contas, né? Tá todo mundo curioso, já a semana toda me perguntando, vi que tem artigo de perguntas falando o que é intensidade alta. Então, depois que o André passar aí, deixa o Patrick. Rapidinho, como eu tive diagnóstico bem depois de vocês, quando eu fui diagnosticado, a primeira coisa que me falaram é: quais são os seus hábitos? Eu falei: faço esporte todo dia, faço natação, corro, pedalo, o médico falou: faço o dobro. Isso me deixou muito feliz, né? Porque o medo que a gente tem de quem vem fazendo atividade física a vida inteira, o cara fala assim: pô, você vai ter que fazer a metade, você vai ter que fazer só isso. E eu já tinha, eu sempre fiz muito esporte, né? Eu já tinha dado uma fuçada de Instagram e tal, já tinha achado o Rodrigo, já tinha achado algumas pessoas, e eu falei: pô, legal, a galera faz bastante atividade física e tal, mas e aí, né? Porque eu tava achando que eu ia ser diagnosticado, porque a gente fica dando Google, fica, né? Mas foi a melhor notícia que eu tive. Continue fazendo esporte, faça muita atividade física, porque é isso que vai te segurar. Então, eu acho que dentro do diagnóstico foi uma baita de uma notícia boa. Eu acho que quem não faz, realmente precisa começar amanhã. O André foi diferente de mim. André, você foi mais rápido no gatilho, porque você percebeu e agiu logo. Eu demorei vários anos para cair a ficha, entendeu? Então, assim, o que eu coloco para quem tem Parkinson hoje, descobriu que tem Parkinson, descobriu o diagnóstico, ela não fica pensando o que é que eu vou fazer, musculação, academia, vou correr. Pratique um esporte que você gosta, um esporte que você se identifica com ele. O Rodrigo é um excelente alpinista. Quem vai imitar o Rodrigo para ser alpinista? Poucos. O André é o rei do equilíbrio. O cara para ter equilíbrio igual o André é difícil. Eu normalmente não gosto de fazer comparação, não. Cada um é cada um. Cada um tem seu Parkinson, né? Mas no equilíbrio, André, você é soberano, meu amigo. Você é o cara do equilíbrio. Obrigado. Pessoal, o que eu acho que é importante, né? Vocês comentaram algumas coisas aí. Eu vou falar em relação, Rodrigo, às intensidades aí, vou descrever como é que vocês vão fazer. Mas o importante é vocês entenderem que é o seguinte, ó. Quando a pessoa faz atividade física, né, o que o Marcos está falando aqui, falou bastante, a atividade física é quando você tem um consumo energético, né? Ou seja, você gasta energia mais do que se você estivesse deitado no sofá assistindo televisão. Então, qualquer movimento que você faz, que você aumenta o seu consumo energético, isso é considerado atividade física. Então, o Parkinson precisa de ter um estilo de vida ativo. Não podemos ficar parado, porque é uma condição que provoca instintivamente uma tendência ao imobilismo. O exercício físico,
diferentemente da atividade física, ele tem frequência, ele tem duração, ele tem intensidade e, principalmente, ele tem regularidade. Não existe exercício físico de 1 mês, de 2 meses. O exercício físico tem que ser contínuo, Todo tem que dia. ter constância e, de preferência, todos os dias, tá bom? Só que o que acontece em relação ao Parkinson? Vocês estão vendo aqui, ó, tem o Marcos, que tem 18 anos, o Rodrigo tem 17, o nosso amigo André tem 5 anos, 4 anos. Então, essas pessoas, eles têm, de acordo com a capacidade física, de acordo com a idade, com o estágio do Parkinson, necessidade de fazer ou mais exercício físico ou mais fisioterapia. Eles todos fazem exercício físico e fisioterapia. Isso aí é do início do diagnóstico até o final. Só que uns podem praticar mais exercício físico e outros precisam mais fisioterapia. Então, quando foi feito aquele estudo em 2018 com pacientes recém-diagnosticados, sem a medicação, eles fizeram outro estudo, tá? Com indivíduos com diagnóstico de Parkinson há mais tempo e que já haviam iniciado o tratamento medicamentoso, só que agora, ao invés de utilizar a esteira, eles utilizaram a bicicleta estacionária, aquela bicicleta horizontal. E o que foi legal nesse estudo? E o que foi legal nesse estudo? Que os pacientes fizeram isso em casa. Eles ganharam uma bicicleta do governo e dentro de casa eles treinaram isso e foram orientados a praticar 2 a 3 vezes na semana e foram orientados a atingir a frequência cardíaca certa. E o que aconteceu? O paciente assumiu um pouco, parcialmente, né, essa responsabilidade de fazer isso em casa. E ao final de 6 meses também, o que eles encontraram? Que os indivíduos que praticaram exercício na bicicleta em alta intensidade, comparando com aqueles que fizeram nenhuma atividade, foi alongamento só, atividades habituais de tratamento medicamentoso, conseguiram desacelerar o Parkinson. E agora vem uma coisa que já saiu publicado recentemente agora, que além de desacelerar o Parkinson, melhorou a função cortical, cognitiva, melhorou a atenção, melhorou a memória. Então, quando você faz exercício físico, você não está desacelerando só o Parkinson. São dias de memória, são dias de atenção, é uma autonomia em relação à sua cognição, para você não ficar dependente de ninguém, é a sua chance de continuar trabalhando. Então, é muito além de desacelerar o Parkinson. É muito além disso. Muito bom. Eu gostaria que você depois ressaltasse para nós aí algo que é relevante e impactante sobre a reserva dopaminérgica. É algo que muita gente não sabe e que a gente, com mais tempo de Parkinson, a gente vai aprendendo isso no dia a dia e a gente vê que quando a gente está no off, você está ali sem energia, está cansado, você tem ali aquela reservazinha, aquela gordura para gastar ali, digamos assim, entre aspas, né? Explica para nós aí como é importante ter essa reserva, que nos momentos off a gente está fraco, o papai está lá sem espinafre, mas ele consegue uma gotinha de espinafre, ele ressuscita e dá a volta por cima. Então, nem todos fazem isso, mas eu tenho esse hábito de fazer isso e tem me dado muito bem. Então, o que o Marcos está pedindo para mim comentar com vocês é o seguinte. Eu falei há alguns minutos atrás que a medicação, à medida que o tempo vai passando, ela vai tendo alguns desgastes, né? E claro, a gente já sabe como que é a evolução dos neurônios do Parkinson. Vai cada vez mais tendo menos neurônios e o efeito do medicamento vai cada vez também reduzindo. Quando você faz o exercício aeróbio em alta intensidade, um dos principais efeitos que chamou a atenção dos pesquisadores, inclusive nesse estudo da bicicleta, é que a melhora que o paciente teve foi justamente naquele momento onde o medicamento não estava fazendo efeito, que muitos pacientes conhecem como tempo off. E aí, qual é a explicação para isso daí? Por que esses pacientes melhoraram no tempo, quando eles estão no tempo off ou quando a medicação está com menos efeito na corrente sanguínea e, consequentemente, lá no cérebro?
é que, provavelmente, devido à atividade física intensa, contínua, regular, você começa a melhorar a eficiência sináptica. Ou seja, os neurônios que sobreviveram, que ainda estão vivos, eles começam a assumir esse papel de manter toda a conexão melhor. E é essa eficiência sináptica que faz com que o indivíduo, no momento off, ele consiga ainda se movimentar, tomar banho, consiga fazer outras atividades, ao invés de ficar totalmente parado. Então, o exercício aeróbio, além de proteger os neurônios, ele vai te ajudar no momento onde a medicação, infelizmente, não vai te ajudar. Na hora que ela estiver em baixa, quem vai te sustentar vai ser isso daí. E aonde eu quero concluir? Quem faz mais atividade física hoje vai ter menos off no futuro. Ou se tiver off, vai ser menos intenso e menos duradouro. E, consequentemente, vai se sentir muito melhor. Entendeu? Patrick, deixa eu perguntar assim, acho que eu vi umas pessoas perguntando assim, quando eu faço atividade física, algumas pessoas comentaram, quando eu faço atividade física, eu me sinto um pouco pior, mais cansado e tal. Assim, eu vou comentar o meu, o que eu acho, depois você, por favor, entra para a parte técnica aí. Acho assim, você faz assim, termina um exercício aeróbico de alta intensidade na esteira, quase meia hora na esteira, no final você está cansado, é como se a dopamina fosse consumida um pouco ali, mas assim, isso eu também sinto, mas o que acontece, você, ao longo do tempo, você vai percebendo que você vai, como é que eu vou te dizer assim, porque é isso, você sente um pouco de desgaste de dopamina, você perde, quando você assim, no final do dia você está morto, você está cansado e tal, mas é que ao longo do tempo vai te deixando, cada vez que você faz mais exercício, você vai ficar menos cansado, vai se acostumar com aquilo, e o remédio dura mais tempo também, entendeu? Então, explica o que eu tentei passar aqui na forma mais correta, tecnicamente, como é que você fala sobre isso, Patrick? Como é que você explica isso? Assim? Então, vamos lá. Tem mais cansaço na hora? Depois eu ia pegar um gancho na pergunta aí do Rodrigo aí depois. Um dos sintomas não motores muito comum na doença de Parkinson é a fadiga, tá? 20% das pessoas com diagnóstico de Parkinson têm fadiga, tá? A fadiga, ela não é um sintoma apenas físico. A fadiga também é um sintoma cognitivo. É aquela pessoa que, de repente, vamos pegar o caso do André. O André ele é um exemplo de dedicação para exercício físico, para poder participar, e de repente o André começa a perder a motivação, o interesse para poder fazer isso que ele faz todo dia, de 4 horas da manhã até 8 horas da noite. Então, a fadiga, ela impede o indivíduo de fazer não só o que é obrigatório, mas principalmente o que ele gosta de fazer. Isso é fadiga, tá bom? Isso é a fadiga e é o que acontece comumente com pessoas com diagnóstico de Parkinson. Quando você faz exercício físico, você está gastando os seus quantos de dopamina. Você está gastando sua dopamina. Né? Automaticamente você está gastando isso daí. Só que os indivíduos que fazem exercício extenuante ou que faz muitas horas seguidas de exercício físico, eles vão ter um nível de fadiga muito maior do que aquela pessoa que pratica 60 minutos por dia. Aí vem o que acontece em relação à falta de informação. Tem muitas pessoas com diagnóstico de Parkinson que faz 3, 4 atividades por dia, em alta intensidade. E aí depois não entende por que fica com fadiga. É porque está fazendo um overtraining. Está fazendo um overtraining. Não está diversificando o treino, não está diversificando o grupo muscular, está fazendo um desgaste excessivo do mesmo músculo em alta intensidade. E aí é o problema. E aí aumenta a chance de ter fadiga. Tanto é que tem um estudo lançado agora, recentemente, em 2026, mostrando que o exercício físico é a melhor forma de reduzir quem tem fadiga. A outra opção é, qual é a atividade física que te dá mais prazer? É dançar? É jogar bola? É surfar? É nadar? É remar? Você vai lá e faz o que você gosta, porque isso daí vai te dar prazer e você vai ter motivação para fazer. Então, a mensagem qual é? Cuidado com o overtraining, ou seja, exercícios sem intervalo de grupo muscular, sem intervalo de repouso, cuidado com isso, e passa a fazer uma atividade física de 60 minutos por dia, 2 a 3 vezes por semana, para você começar a ganhar condicionamento físico. Isso daí já vai ser o suficiente para você diminuir a fadiga. E cuidado, porque muitas vezes também a fadiga pode ser causada pela própria levodopa. A própria levodopa pode causar fadiga também. Tem que ter ajuste, né? Tá lá.
Só comentar aqui um detalhe que eu achei muito relevante. O Patrick disse aí sobre fazer exercícios exagerados e ter fadiga. A gente, no grupo lá, Patrick, a gente percebe que muita gente faz confusão em alta intensidade e fazer muitos exercícios ao mesmo tempo, sem controle, sem critério. Acho que ele está fazendo uma maravilha. E eu te digo mais, sem supervisão, sem o auxílio de um especialista em fisioterapia, porque o suporte especializado é muito importante para que você faça em alta intensidade e faça certo. Não adianta você fazer muito exercício. Poxa, mas estou cansado. Fiz demais hoje. Mas fiz errado. Fiz sem o auxílio de um especialista. Isso vai te prejudicar, não vai te beneficiar. Então, você consultar um fisioterapeuta, especialmente especialista em Parkinson, que é o ideal, vai te ajudar a achar o caminho certo. Aí sim, você estará fazendo a coisa da maneira viável e correta. Muito legal, Marcos. Agora, Patrick, fazer uma brincadeira rapidinho aqui. Assim, nossa vida não é fácil, né? Assim, o parque por si só já é uma baita dificuldade, né? Né? Tudo assim, a gente faz esse físico pra caramba, mas não é fácil lidar com ele. É um cara chato no seu dia a dia. Aí você chega assim, É um intruso, né? É um intruso. Mora pra cá se você tem convidado pra morar. Então, assim, aí você vai lá, você chega lá, pô, doutor, tudo bem, diagnóstico passa, pô, não faço quantidade física, não, tá, então passa a fazer. Aí passa a fazer e tal, beleza. Agora a intensidade tem que ser alta, então acelera esse negócio, então acelera e tal. Aí se empolga muito, acelera demais, não, volta um pouquinho, passou do ponto, assim. Então, assim, isso gera um pouco de confusão para todo mundo, assim. Então, por isso é importante ter um especialista, claro, idealmente ter um especialista, um fisioterapeuta, ou educação física, para poder te orientar nisso, porque é difícil, você tá devagar, aí acelera um pouco, você não faz nada, aí passa a fazer, não, tá baixa a intensidade, aí faz, pô, aí acelera, aí chega no final, você sim, tem overtraining. Então, assim, é difícil ter esse controle. Realmente, quanto mais você tiver orientação, melhor, realmente. Aí eu digo, junta a fome com a vontade de comer, aí você já viu o que é que dá, né? Pô, é complicado, assim, porque não é fácil. Você pô, agora eu tô assim, tá 4 horas por dia, agora eu tô arrebentando. Não, agora você tem overtraining, tá, volta um pouquinho. Então, essa orientação é importantíssima, Patrick. Então, você pode até falar depois do teu controle, tem uma planilha que faz isso, não tem um método, você depois falar um pouco sobre isso. Na verdade, o que acontece? Vou alongar um pouco mais aqui em relação a. Estou vendo aqui as perguntas das pessoas e vou dizer para vocês o seguinte, ó, vamos lá, pessoal. Primeiro, vocês podem escolher qualquer atividade, qualquer exercício físico. Pode ser bicicleta, pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser uma natação, pode ser uma dança, pode ser qualquer exercício físico que você tenha ou que você se identifique para você ter uma adesão a longo prazo. A longo prazo, tá? Não se preocupem em relação a quem não faz nenhuma atividade física, comece devagar, tá bom? Comece devagar, cria a rotina de fazer todo dia. Mais importante do que a intensidade para quem está começando é fazer todo dia. Agora, quem já faz precisa de entrar dentro de uma intensidade. Diga, Marcos. Aí falou alguém, Patrick, falou sobre andar a cavalo. Alguém conhece a terapia de andar a cavalo aí? Chama ecoterapia. Tem gente no grupo lá que pratica isso. Eu, particularmente, não gosto, não, porque cavalo, imagina você cair de um cavalo. O risco é. Eu também não gosto, também sou meio medroso. Imagina você andando, André, num cavalo com bradicinesia, lentamente. Você fala assim, você quer que ele corre, aí ele começa a correr, você cai. Então, assim. A maçã montanha é difícil. Difícil andar a cavalo, cara. A montanha não se mexe, pelo menos, fica quieto no lugar dela. Se mexer. Cavalo, eu tô fora. Eu prefiro também evitar. Que não se mexa, né? Não, tá louco. Aí depois você cai, se arrebenta, fica meses sem treinar, tá louco. Exatamente. Só um pequeno comentário aí. Uma palavra muito importante que eu gostaria de chamar a atenção nessa live aqui é a palavra diversificar. Tá mudo, Patrícia? Não, tô ouvindo. O Márcio não tô vendo, não. Você não fica voltou. uma alternativa. Você tem que abrir um leque de opções. Um leque. Então, Patrick, eu, por exemplo, agora eu me dei conta que eu tenho que diversificar também. Porque com 18 anos a coisa vai começando a complicar, a piorar.
Aí você tem que abrir o seu leque de opções. Então, agora eu resolvi a fazer duas coisas. Treinar tênis. O meu filho ele é professor de tênis. E vou também começar pilates. Nós não podemos nos acomodar só a uma alternativa. Nós temos que abrir o leque e fortalecer, porque o seu Pilates ele vai se fortalecendo também. Se você Exatamente. não se É o adequar mal. a ele, ele vai minando, ele vai observando cada dia sua fraqueza e te pega no pulão. É isso aí. O Marcos falou tudo, tá? O Marcos, com esse jeitinho mineiro dele, ele consegue fazer uma leitura bem clara em relação ao que é o Parkinson, né? Porque É o mineirinho, ai. é o mineirinho, Mineirinho, né? ai. Porque muitas pessoas falam assim, como é que você está em relação ao Parkinson? Você fala, não estou bem. Aí eu falo, o que você chama de estar bem? Eu falo, eu tomo meu remédio, o remédio reduz meus sintomas, eu faço a minha caminhada e faço meu pilates e estou bem. E aí que é o problema, né? Porque, de repente, você está bem, mas só que você esquece que existe um processo que está acontecendo o tempo todo, né? E aí eu costumo dizer assim, você tem que ter outros critérios para avaliar se você está bem. Então, quando você pratica um exercício físico, quando você se propõe a fazer um desafio que seja, não é um alpinismo, né, mas que você se propõe a fazer um passeio, que você se propõe a fazer algo diferente, às vezes uma partida de futebol, quando você tem que correr atrás de uma bola, aí você vai saber se realmente você está bem. Uma coisa é você andando, e outra coisa é quando você sai um pouco ali do seu basal e se propõe a fazer algo que você já fez um dia muito bem. Então, por isso que é importante Só Você muda a tarefa, né? estar se um reavaliando comentário, fisicamente. Patrick. Só um pequeno comentário, só para a gente cortar. Antigamente, corria atrás da bola, corria igual um louco. Hoje, eu não corro atrás da bola, eu coloco a bola para correr. É muito mais prático. Você vê o atacante numa posição, você lançou, ele... Ô, Paixão, ué, você é um verdadeiro garçom, hein? Dar assistência tem hora que é melhor do que você ficar igual um desembestado correndo atrás da bola. Então, assim, é o que o Rodrigo falou aí. O tempo é o melhor remédio. Você vai vivendo e aprendendo. Isso aí. O que às vezes a pessoa pode imaginar, né? Que para poder fazer exercício físico, você tem que estar obrigatoriamente dentro de uma academia ou dentro de um estúdio para poder conseguir ter esses benefícios. E seguindo a linha de raciocínio aqui que eu estou apresentando para vocês, foi publicado um último estudo, e que foi muito interessante, que foi de uma caminhada. Os indivíduos caminharam e fizeram treinamento de equilíbrio associado. E o que chamou mais Olha o atenção... André. Oi. Olha o André, o rei do equilíbrio. E o que chamou mais atenção nesse estudo, pessoal, é que esses participantes foram 65 indivíduos que participaram desse estudo e 65 indivíduos que fizeram só alongamento, exercícios manuais, e eles compararam o indivíduo que fez caminhada e equilíbrio e indivíduos que só tomaram medicamento e fizeram exercícios manuais, ao longo de 6 meses. Qual foi o desfecho? Foi o estudo que teve o melhor desfecho, foi o da caminhada de equilíbrio. Por quê? Os indivíduos não tiveram monitoramento, eles simplesmente receberam a orientação que eu vou passar para vocês hoje aqui, de qual é a intensidade, como que calcula, e quanto que eles teriam que fazer ao longo de 6 meses. E eles foram sem orientação, só com orientação no início, sem acompanhamento, ao ar livre, e eles assumiram a hora que eles iam caminhar, o dia que eles iam caminhar, e se comprometeram em atingir a intensidade que foi prescrita para essas pessoas. E Show eles de bola. conseguiram desacelerar o Parkinson numa porcentagem maior do que os outros 2 estudos, mesmo já usando a medicação, mesmo já tendo muito tempo de diagnóstico. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês? Que uma caminhada, quando bem feita, ela pode desacelerar o Parkinson, mais do que numa esteira, mais do que numa bicicleta. O que você precisa Hoje andei 3 quilômetros hoje. Só 3. Hoje foi pouco, hein? o que você precisa é
ter as orientações de como fazer o exercício da maneira, na dose certa, tá bom? Então, vamos lá. Aplicativo lá no Google Fit. Patrick, eu pedi assim, como já estamos com 8h52, né? Daqui a pouco está caminhando no final da live. Você passar essa parte mais técnica do como é que você faz para calcular a intensidade, porque o pessoal está muito ansioso para essa resposta aí, entendeu? O pessoal então vamos pegar um papel e uma caneta aí, pessoal, e vamos fazer um exercício para todo mundo poder calcular aí a frequência e a intensidade. Vamos lá? Bora. O que vocês vão fazer? Ó? Se você não tem o smartwatch, ou se você não tem ainda o aplicativo do Google Fit baixado no seu celular, né, você vai ter que fazer o cálculo da sua frequência cardíaca manualmente. Então, como que a gente faz isso de uma maneira bem simples? Tem diversas formas, mas eu estou passando aqui por uma população que absolutamente está querendo aprender. Então, você vai pegar 220 menos a idade. Tá bom? 220 menos a idade. Esse valor que vocês encontraram aí de 220 menos a idade é a sua frequência cardíaca máxima. O que quer dizer isso, pessoal? Isso aí é onde vocês não devem chegar, nem muito menos ultrapassar. Tudo bem? Tudo bem? Aí agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 80% desse valor. 80% desse valor. Tá bom? 80% desse valor. Seu caso deu quanto aí, Rodrigo? 80% de 17,34, peraí, 134, mais ou menos, 134. 134 batimentos. Muito bem. Eu estou no mesmo ritmo também de você, Rodrigo. A gente tem um mês de idade. Então, o que acontece? Quando você vem aqui no seu pulso, aqui, ó, tem uma artéria aqui chamada de artéria radial. Tá? Quando você palpar ela aqui, ó, você vai sentir a pulsação. Tá? Você vai sentir a pulsação. Então, geralmente, os batimentos cardíacos aí de uma pessoa ficam em torno de 60, 80 batimentos. Tá? Quando você começar a fazer um exercício físico, você vai começar fazendo um aquecimento. 5, 10 minutos de aquecimento é você conseguir andar. Depois desse período de aquecimento, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar de aumentar a intensidade. O que é aumentar a intensidade? É fazer uma elevação na frequência cardíaca. Então, o Rodrigo, por exemplo, o objetivo do Rodrigo com o exercício físico é atingir 134 batimentos por minuto e manter esses 134 batimentos por minuto por um período de 30 minutos. Fala, Patrick. Assim, E depois ele vai fazer o quê? 5 a 10 minutos para poder desacelerar e reduzir a frequência cardíaca para próximo do que ele calculou no início antes de fazer o exercício físico. Então, a intensidade do exercício ela está diretamente relacionada com a frequência cardíaca, a porcentagem da frequência cardíaca máxima. Em todos os estudos que tiveram esse efeito de desacelerar o Parkinson, a frequência cardíaca oscilou entre 80% e 85% da frequência cardíaca máxima. Diga aí, Rodrigo. Não, assim, eu ia falar o seguinte, é mais ou menos isso, assim, eu tenho acompanhado, assim, já há muito tempo eu acompanho batimento cardíaco e tal, é mais ou menos isso, eu chego no máximo a 130, 140, 178 não bato nunca, muito menos, 150 no máximo, eu fico oscilando ali em 120, 140, 130 e pouco, tá? É mais ou menos isso que eu faço. Então, na aeróbica dá isso, né? A musculação um pouco menos, né? Você tá paradão, quando você faz coisas mais fortes, você acelera um pouco mais o coração, mas, de modo geral, né, quando eu faço futebol, natação, pedal, a corrida, bate isso aqui mesmo, dá em torno de 130 e pouco, 140, e eu fico de meia hora para cima nessa parte aqui. Então, isso está batendo certinho. Agora, o que é importante dizer, pessoal? Que existe uma condição no Parkinson chamado de efeito inotrópico. O que é isso daí? Algumas pessoas com diagnóstico de Parkinson não acomete apenas o sistema nervoso central, ele também pode acometer o coração também.
Então, algumas pessoas com Parkinson vão ter dificuldade de elevar a frequência cardíaca. E aí, a melhor referência para essas pessoas não é os batimentos cardíacos. Nesse caso, a melhor referência é utilizar a percepção do esforço. O que é a percepção de esforço? Numa escala de 0 a 10, você tem que estar dentro de uma intensidade entre 5 e 7. Essa percepção do esforço, ela equivale à intensidade baseada nos 80% a 85% da frequência cardíaca. Então, existe essa particularidade em pessoas com diagnóstico de Parkinson que tem o efeito inotrópico, ou seja, que mesmo praticando exercício físico em alta intensidade, ele não atinge os 80%. Vamos supor que o Rodrigo aqui, pegando o exemplo dele, ele não passasse de 122 batimentos por minuto. Ele começou com 80, a meta dele é 134, mas ele não passa, não consegue ultrapassar 120 batimentos. Isso é um efeito inotrópico positivo. Dessa forma, ele tem que se orientar pela percepção de esforço e não pela frequência cardíaca. Tudo bem? Beleza, show. Existe uma segunda situação, que é indivíduos que usam alguns medicamentos como beta-bloqueadores. Então, qualquer medicamento terminado em ol, propanolol, qualquer medicamento que termine em ol é um beta-bloqueador. Quem faz uso de beta-bloqueador não também vai conseguir atingir a frequência cardíaca ideal. E aí, nesse caso, também deve se orientar pela percepção de esforço. Numa escala de 5 a 10, ele tem que estar entre 5 e 7 de intensidade. Essa é a intensidade que vocês devem se orientar. Diga, Marcos. Patrícia, diga-se de passagem que o comentário aí ele está associado até uma questão de segurança cardiovascular. Porque uma pessoa pode fazer muito esforço físico, até demais da conta, e se ele não tem esse cálculo, esse critério, ele está correndo em risco de ter um piripaque. Você já pensou, o camarada, fazendo atividade física, que para ele estar boa, ele está acelerando, aí o coração começa a acelerar, começa a sair pela boca, e aí é complicado, né, Patrícia? Os estudos é o seguinte, pessoal, é claro que quem tem acesso ao cardiologista sempre está indo periodicamente, 1 ou 2 vezes ao ano, para poder fazer um teste de esforço, fazer um ecocardiograma, está sempre em processo de investigação, tudo bem? Agora, essa questão da pessoa fazer um exercício físico e ter um problema cardíaco, eu posso afirmar para vocês, todos os estudos são unânimes em dizer que 6% das pessoas podem ter alguma coisa, não pelo exercício físico, mas sim porque já tinha alguma coisa prévia que não investigou. Então, a maior preocupação das pessoas é de ter um infarto, de ter um problema cardíaco grave. Mas o mesmo risco que você tem no sofá é o mesmo que você tem fazendo atividade física. Então, para poder desmistificar um pouco isso. Agora, o que eu quero reforçar bem aqui com todos vocês é que não é para amanhã vocês pegarem e começar a trabalhar numa frequência de 80%, 85%. O que eu não falei, mas que eu vou dizer agora, é que todos os estudos foi feito um treinamento de 8 semanas para poder haver uma adaptação cardiovascular para poder chegar nos 80%, 85%. Então, o ideal é que você comece nessas primeiras 8 semanas com 40% a 60% da sua frequência cardíaca máxima. E somente após a 8ª semana, você comece a aumentar a intensidade. E aí vem uma outra questão da dose. Além da intensidade, você tem que praticar de 3 a 4 vezes na semana. Então, você vai começar a semana 1 até a semana 8, fazendo 3, 4 vezes na semana, com 60% a 40%. Chegou a partir da 8ª semana, você vai tentar aumentar para 50%, depois 60%, depois 70%, 80%, você vai aumentando gradativamente. Muitas das vezes, os indivíduos que participaram desse estudo, eles tiveram oscilação na intensidade do treino.
A média foi 80%, 85%. Mas tinha dia que era 75%, tinha dia que era 70%, tinha dia que era 85%, tinha dia que era 80%. Porque é difícil, não é atingir a intensidade, e sim manter a intensidade. Então, isso requer um treinamento, isso requer um monitoramento para que você possa fazer isso de maneira segura. Tudo bem? Tem que condicionar, né? Tem que O hábito que faz condicionar. muito. Quem vai começar agora, o importante é isso, tem que condicionar fisicamente, condicionar a tua parte aeróbica para, dentro do que o Marcos falou, que a gente está falando, não fazer bobagem, né? Isso Então, a aí, gente Patrick, tem um... meu Deus. Rodrigo, A gente, fala assim, o André, você arrebentou a boca do balão, como diz o menino, foi no ponto. então, agora você já Patrick, tem uma intensidade, você já tem uma periodicidade, que é 3, 4 vezes na semana. Agora vocês têm que começar a fazer um treino de adaptação para progressivamente vocês atingirem os 80% e conseguir manter. Aí vem as questões relacionadas ao exercício físico. Eu posso fazer 5 minutos e descansar. Se você atingiu 5 minutos de 80% e depois você reduziu, tudo bem, não tem problema, você alcançou. Então, aí vem a questão do treino. Por isso que a constância vai fazer com que vocês consigam gradativamente chegar aos 80% e manter durante 30 minutos. Isso é possível? É possível. Tem estudos aí com bicicleta, tem estudos com esteira. O estudo da caminhada, ele é um estudo muito interessante, porque muitas pessoas não conseguem correr com Parkinson, mas conseguem andar rápido. Então, o que vocês podem se orientar? Você quer começar a correr amanhã. Você quer começar, não vai começar correndo, começa caminhando. Qual é o tempo mínimo, Patrick, para mim poder ter algum benefício para o Parkinson? No mínimo 15 minutos. 15 minutos todo dia é melhor do que nada. Até você chegar a esse nível de intensidade que hoje o Rodrigo, o Marcos e o André têm. E como que eu faço para poder medir a minha intensidade? Observem. Hoje, se você começar caminhando amanhã e durante a caminhada você conseguir conversar e não cantar, isso é uma intensidade moderada. Isso aí traz benefício para o Parkinson. Isso Por que não ajuda. cantar, Patrick? Por que não cantar? Porque aí o cantar é mais difícil, você não vai conseguir coordenar a respiração com a intensidade. Então, enquanto se você conseguir, tá fácil conseguir, demais, Patrick. Se conseguir, tá fácil demais, né? Esse é o se ponto, né? conseguir, tá fácil demais, é isso aí. Se conseguir cantar é porque está muito fácil. Então, você tem que conseguir conversar e não cantar. Então, quem não faz nenhuma atividade física, começa fazendo todo dia 15 minutos, apenas preocupe em caminhar 15 minutos numa intensidade onde você consiga conversar e não cantar. Depois, você se preocupa em aumentar a intensidade para poder conseguir atingir os 80% e desacelerar o Parkinson. Tudo bem? Patrick, tem só Patrick, curiosidade, foi só fui no Elbrus agora, né, na Europa, na montanha que eu escalei na Europa. E assim, quando estava em 4.800, 4.700, eu estava cantando, ele estava subindo cantando. Quando chegou em 5.200, eu não conseguia nem responder o guia. Então, assim, eu passei rapidamente de uma fase para outra. Impressionante. Ele estava cantando, depois eu conseguia nem. Eu fazia por sinal que o guia que eu estava fazendo nem para falar, enfim. Mas isso aí, eu lembrei dessa história quando você falou agora do cantar aí. Né? Porque as pessoas às vezes não vão ter um relógio para poder monitorar, não vão sair com um aplicativo do Google Fit para poder monitorar, porque o grande segredo, pessoal, é vocês ter algum equipamento para poder monitorar a frequência cardíaca, para poder monitorar o tempo de caminhada, quanto tempo você caminhou, quantos passos você fez, qual a distância que você percorreu, porque isso tudo serve de motivação. Hoje eu caminhei mais tempo, hoje eu caminhei mais rápido, hoje minha frequência cardíaca subiu mais. Então, todos esses parâmetros, eles vão ajudar vocês, no final das contas, a ter mais motivação, porque você vai ter um acompanhamento dia a dia da sua evolução. Rodrigo, Oi, Marco. Patrick, você falou em motivação aí, a gente tem que tirar um chapéu aí pro Rodrigo e pro André, porque, primeiramente, o André, com 4 anos de Parkinson, já fazia atividade física como se tivesse 20. Então, assim,
é muita motivação. Isso inspira a gente. Eu, com o tempo de parceiro que eu tinha que, igual o André tem, ainda não havia caído a ficha. Eu até já comentei isso. Então você começou cedo. Na verdade, eu não parei, né? Ah, muito bom. Na verdade, Exatamente. eu não parei. E eu acompanho você pelo Instagram, André. O importante em você é que você tenha uma regularidade como se fosse o último dia da sua vida. Não, eu tenho que fazer isso, não posso deixar. Eu faço todo dia. Então, essa disciplina sua, ela é elogiável. E o Rodrigo dispensa comentário, porque esse aí é o ícone do parque. Sempre generoso. Quando se fala, generoso demais. quando se fala em desafios, ele é o rei do desafio, porque o cara, para desafiar ele, tem que ser muito brabo. Show de bola. Você, pessoal, já tem 1h10 de live, a gente podia caminhar para os finalmente. O que vocês acham? Isso aí eu digo, porque você tem uma coisa que chama-se motivação. E motivação é uma coisa que a gente não compra. Ninguém dá para. Ela nasce dentro da gente. É algo que está intrinsecamente no DNA. É uma coisa que vem do coração. Coração. É algo que supera a expectativa. É verdade. Não é verdade. Mas você fala também assim, mas acho que tem forma de você, mesmo que você não tenha esse DNA, como você disse, forma de você também se motivar de forma treinada. Não sei, algum objetivo que eu falo da montanha. Eu gosto muito de escalar montanha, para mim é tudo hoje em dia, me gera uma satisfação muito grande. Então, assim, eu saber que tem a montanha daqui a 4 meses, eu vou treinar mais forte hoje. Por mais que eu não queira treinar aquele dia tão forte. Então, assim, a motivação pode ser construída também dessa forma. Você achar um objetivo que você queira muito. Que vem o Everest. Everest, não, isso não. A minha mãe me diz, da Cris também, minha esposa, assim, ela não querem, elas ficam morrendo de medo. Na Everest é mais um sonho e tal, uma utopia, qualquer outra coisa. Mas quem sabe um dia, vamos ver. Porque por enquanto são um sonho mesmo, bem distante, assim. Mas vamos lá, Patrick, fala. A pessoa está perguntando aqui. A pessoa está perguntando. A pessoa está perguntando aqui sobre a erisina. A minha mãe, Everest não. Caiu no chão, Marco? Não. Tudo bem? Microfone. Tá bem. Marcos, você fala o seguinte, assim, tem muita pergunta que a gente não conseguiu responder aqui na live. Como é que a gente pode fazer com isso? Manda depois para você, pro teu direct aí, como é que você sugere fazer? Assim, encaminhar? Tem muita pergunta que a gente não conseguiu dar conta aqui. Pode encaminhar para o direct, eu vou responder individualmente cada um de vocês, com o maior prazer. Vou dar as orientações, passar os cálculos, passar o tipo de treinamento, acho que isso aí é legal. A menina perguntou aqui sobre a erisina em relação ao Parkinson. Então, isso aí é uma questão seguinte, tudo que envolve terapia, tudo que envolve tratamento, existe uma busca, né, para poder explicar como que o exercício físico é capaz de desacelerar o Parkinson. E assim, o que eu posso dizer para vocês sobre a erisina, que saiu um estudo recente agora de 2026, de um estudo brasileiro, inclusive, que fez uma grande revisão sobre a erisina, né? O que é a erisina? A erisina a gente pode considerar ela aí como se fosse uma miosina, né? Uma proteína que ela tem um efeito neuroprotetor no Parkinson, tá? O Prolopa não tem efeito neuroprotetor, tá? O Prolopa é um tratamento sintomático, assim como o DBS é um tratamento sintomático. Ele não tem efeito neuroprotetor. A única coisa que está sendo investigado até o momento, capaz de produzir um efeito neuroprotetor, é o exercício aeróbio em alta intensidade. E aí, a erisina é onde as pesquisas básicas com animais e as pesquisas clínicas com o humano, eles estão investigando essa explicação da erisina em relação à capacidade de desacelerar o Parkinson. O que acontece? A erisina é produzida através da contração muscular. A partir do momento que você coloca o seu músculo para contrair, você libera erisina na corrente sanguínea e ela vai para diferentes órgãos. Coração, osso, pulmão, tecido adiposo, inclusive para o cérebro. Isso é fantástico.
Isso é fantástico. Eu, quando vi esse bater aqui, eu fiquei, não tem nem, fiquei extasiado, não tem palavra para descrever o efeito que isso aí tem na gente. Isso motiva a gente a sempre a não parar. Perfeito. E a erisina, pegando aí um estudo comparando indivíduos com Parkinson com indivíduos saudáveis, os indivíduos com Parkinson tinham menos erisina do que os indivíduos saudáveis. E comparando os indivíduos com Parkinson, estágio inicial com estágio moderado, e os indivíduos no estágio inicial tinham mais erisina do que os indivíduos com um estágio mais avançado. E assim, qual é o benefício da erisina para o Parkinson? Diante de todos os estudos, de todas as revisões, um estudo brasileiro publicado agora em 2026, tirando todos os conflitos de interesse, eles concluíram que existe plausibilidade para 3 possíveis explicações. Né? Primeiro, a erisina ela reduz, né, o acúmulo de alfa-sinucleína. Para quem não sabe, a alfa-sinucleína em indivíduos com Parkinson ela está em níveis muito elevados, muito elevados. Tá? E aí, quando você tem a erisina, ela diminui esse acúmulo de alfa-sinucleína. Então, por isso que o exercício físico ele tem essa capacidade de produzir erisina, isso tem possibilidade de chegar no cérebro e diminuir o acúmulo. Diminuindo o acúmulo, o que vai acontecer? Menos morte de neurônios. E é por isso que o exercício físico desacelera o Parkinson. A segunda explicação, a erisina, ela facilita a captação da dopamina, ou seja, a dopamina endógena e a dopamina exógena vai ser melhor captada porque você tem mais erisina no seu cérebro. E a terceira e última, isso. E a terceira e última explicação mais plausível é que a erisina protege os neurônios que ainda não foram acometidos pela alfa-sinucleína. Então, essas 3 condições da erisina explica por que o exercício físico desacelera o Parkinson. É porque ela ajuda nesse efeito. Mas, Patrícia, uma dúvida que você falou assim, a parte de contração muscular, mas significa musculação necessariamente não, né? Assim, a musculação geraria mais efeito protetor, não? Não, exercício aeróbio em alta intensidade. Foi contração muscular, mas quando você está correndo, você está contraindo músculo também. Essa é a ideia. Assim, Sim, não essa é é a só o ideia. músculo contraindo a musculação, não, né? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Tá? Então, Exatamente. assim, vale muito a pena vocês... eu vejo muitas pessoas com Parkinson, Rodrigo, investindo em várias terapias, buscando resultados, às vezes, de coisas que não têm um mínimo de comprovação nenhuma. Eu entendo tudo isso, respeito também quem busca, eu acho que tem que buscar, mas vocês não podem perder essa chance hoje que vocês estão tendo de ter o benefício utilizando o seu próprio corpo através do exercício físico. Essa é a minha mensagem final aí para vocês. Pô, show de bola. Assim, André, quer comentar alguma coisa assim para fechar tu? Cara, eu acho que tem algumas pessoas que eu estava vendo falando, eu não tenho motivação, eu não tenho motivação, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu acho que assim, só a gente pode fazer por nós. Se você não tiver motivação de fazer nada por você, está com diagnóstico de Parkinson, que é uma doença progressiva, que se você não fizer, só vai piorar, 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 é daí que tem que ter a motivação. Muitas vezes me perguntam assim, pô, você viaja, você vai viajar com seus amigos, você vai correr, você vai na academia, você acha um lugar para malhar. Eu tenho essa motivação e eu tenho essa disciplina porque só a gente pode fazer por nós. Então, a minha mensagem final é essa, faça gostando ou não gostando. E pegando um gancho aí no Bacana, que o André obrigado. falou, você falou algo muito interessante, André. Porque se a gente não gostar da gente, quem vai gostar? Se Então, eu é não me isso. amo, quem me ama? Porque é o seguinte, o Patrick, e existe uma tendência muito grande das pessoas hoje querer preocupar com o outro, querer ajudar, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Mas se ele não ajuda nem a si mesmo, não cuida de si mesmo. Então, cuidar da gente é ter disciplina, é ter comprometimento. É eu saber que eu estou me ajudando, estou também ajudando o outro. É uma troca. É Exatamente. uma, é uma troca de conexão. Agora, quando você se preocupa com você e não se preocupa com o outro, aí está errado. E o nosso grupo, a Peneira de Compacto, tem esse objetivo. A gente se fortalecendo, é um grupo de autoajuda, onde a informação de qualidade ela é impactante. E é isso aí. E
agradecer o Patrick, o suporte especializado que nos dá aí orientação aí no momento certo, estudos científicos atualizados. Patrick, sem você, meu amigo, a gente estaria igual um peixe fora d'água. Muito obrigado. E a presença aí do André e do Rodrigo, que dispensa comentários. Um prazer. Obrigado também. Obrigado a todos vocês, assim, Patrick, André, Marcos. Assim, a live foi muito bacana, assim, muito esclarecedora, né? Foi leve e esclarecedora ao mesmo tempo. Então, acho que assim, é isso, galera. Vamos assim, eu falando por mim, assim, eu penso cada vez mais longe, assim, eu quero estar bem daqui a 8, 10 anos, quero chegar com 30 anos de Parkinson bem, entendeu? E isso aí. acredito nisso todo dia, entendeu? Faço minha parte, assim, e é isso aí, galera. Vamos junto. Acho que essa troca, essa rede de informação aqui é muito importante, a informação chegar a todo mundo, cada vez mais gente. Patrick, pô, um cara muito fera, assim, acho que ele. Quem tem dúvida, manda pergunta para o Patrick, o cara vai te responder. E André e Marcos somos guerreiros, assim, como todos têm parte, assim, cada um à sua maneira e tal. A gente tenta aqui passar para vocês assim, informação que assim, é importante demais fazer atividade física e agora em alta intensidade, dentro das suas limitações, que o Patrick explicou. Mas é isso, galera. Estamos juntos aqui e acho que quanto mais a gente trocar, mais a gente tem a ganhar. É isso aí. É isso aí. Eu sempre falo, limitação não impõe limite. Eu posso falar assim, resumidamente, eu faço reabilitação de Parkinson há pelo menos 20 anos, tá? E eu conheço bem o final do filme, pelo fato de ter essa oportunidade de conviver com as pessoas ao longo desses anos. Então, assim, não é para virar atleta. O objetivo é não parar de fazer o que você está fazendo hoje. E o exercício físico não é só para desacelerar o Parkinson, é para poder manter sua função cognitiva, memória, atenção preservada. Estudos já comprovam isso. É para você prevenir outras doenças, um AVC, um problema relacionado com diabetes, com outras alterações causadas pelo imobilismo. Então, pensem em, se você quer manter a qualidade de vida que você tem hoje, a autonomia que você tem hoje, lembra, é todo dia um pouquinho, passa por você hoje pensando que você está ganhando mais um dia de vida com mais independência, com mais autonomia, e é isso que vai permanecer, é todo dia um pouquinho. Eles aqui, ó, tão bonitinhos assim, de óculos, mas todo dia eles estão fazendo atividade física, é um competindo com o outro, vendo quem que faz mais, me manda os vídeos. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês, tá? Jogando bola, chutando bola, fazendo equilíbrio. Então, assim, ó, esses caras são ratos de academia, de fisioterapia. Assim, fazer competição, assim, eu vou só fechar aqui, assim, eu tive orgulho para mim, assim, assim, competição, né, assim, eu tenho um professor de treino de corrida, né, que a gente faz, ele lançou um desafio para o mês agora de janeiro, todo mês vai ter um tempo diferente, uma distância diferente, então quem corre mais rápido um carro. Até comentei com vocês aqui sobre isso, vou ter rapidamente na história também. Então, assim, eu sei que assim, hoje é dia 24 ou 26? 26, né? 26. Ele atualizou assim, não tem ninguém no grupo dele, de 200 alunos, que correu mais rápido que 1 quilômetro, nem com parque, nem sem parque, nem com 20 anos, nem com 30 anos. Então, assim, por enquanto, faltam 4 dias para eu fechar o mês como o primeiro tempo mais rápido da turma toda que tem como aluno lá. Então, é isso, assim, isso me move, assim, ninguém precisa ser atleta, assim, como o Patrick falou, mas cada um tem sua maneira de se motivar, eu me motivo, assim, ganhando das pessoas que não têm passe. Eu adoro ganhar de um cara que não tem nada, que não tem passe, seja no tênis, no futebol, na corrida, eu adoro fazer isso. Então, eu também, eu me divirto. Rodrigo, isso aí, galera. O André fez um comentário anteriormente aí que eu achei, assim, que foi a bola da vez. Ele falou pouco, mas o que ele falou ficou bem marcado. O André falou o seguinte, que... Rapaz, me deu aqui um branco aqui agora. Vamos ver o que ele falou aqui. Não, eu pensei no que o Patrick falou, acabou que eu disse. Mas o que você falou, André, tem a ver com agora eu lembrei, com regularidade. Muitas vezes a pessoa fica desenfreado, acelerado, quer fazer mais que tudo. Agora que eu lembrei, não. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Se diz respeito à vaidade. Tem gente que gosta muito de se comparar com o outro. O cara conseguiu isso, eu vou conseguir mais que ele.
Então, se comparar um com o outro é bom, mas é decepcionante. Por quê? Porque nem sempre você vai conseguir fazer o que o outro consegue. Cada um é cada um tem Isso é sua verdade. personalidade. O Rodrigo aí é o rei aí das escaladas. Achar um camarada que tem partes e decidir ir escalar só se for maluco. Entendeu? O André já é o rei do equilíbrio. Você faz coisa aí que eu me arrisco, porque se tomar um tombo daquele ali, eu tô ferrado. Mas é isso. Cada um Mas me cada motiva. um. Ó, vocês não estão sozinhos, tá vendo, pessoal? Vocês têm o Marcos, vocês têm o Rodrigo, vocês têm o André, vocês têm a mim. Vocês não estão sozinhos. Então, se una aí com as pessoas, pergunta, tira dúvida, porque quem tem informação não vai ter medo, tá bom? É E Tamo isso. outra coisa, junto. Patrick. Valeu, valeu. O gostoso de tudo, Patrick, é a autossuperação. É eu vencer eu mesmo. Quando eu venço eu mesmo, eu estou provando para mim mesmo que eu sou capaz, eu consigo. Então, não se autossupere pensando no outro. Veja que você tem condição de estar a cada dia vencendo um desafio novo e você é capaz de fazer igual o Rodrigo fez. O É céu é o isso. limite para ele. Foco, pessoal. Vamos Fechou. manter o Valeu, foco. valeu. Valeu. Um abraço. Abraço. Abraço, Obrigado pela presença. abraço. Bom Valeu. descanso. Valeu. Salva, Patrick. Salva essa live para nós aí, que tem muita gente que não assistiu aí e que vai querer assistir essa live aí. Tchau comigo.